Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Estou aqui para gravar mais esse vídeo. Que o nosso Deus possa me usar grandemente para abençoar a tua vida, de todos aí que estão assistindo. Eu queria meditar com vocês no livro de Números, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos israelitas que mandem por fora do acampamento todo aquele que tiver lepra ou tiver um fluxo, ou que se torne impuro por tocar num cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e o mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Meus amados, eu queria compartilhar com vocês a respeito disso, pois veja o quanto é sério isso. O Senhor, Ele nos chama para purificar o nosso acampamento, para limpar o nosso arraial, para purificar os nossos templos, purificar o nosso corpo, a nossa vida. Como estamos andando na presença de Deus? Temos andado em santidade? Será que nós temos nos consagrado? Será que nós temos realmente entregado a nossa vida a Deus? Assim como um dia dizemos dentro da igreja que aceitamos a Jesus e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Será que nós temos realmente feito isso valer a pena? Será que nós temos consagrado e entregado a nossa vida diretamente a Deus? Veja que Deus, Ele pede a Moisés, Ele ordena a Moisés que diga aos israelitas que tirem fora do acampamento todos aqueles que possuem lepra, alguns que tinham um fluxo de sangue, ou aqueles que estavam contaminados por tocarem em cadáveres, coisas mortas. Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você tenha uma lepra, talvez você tenha um fluxo, ou talvez você está se contaminando com coisas mortas e não sabe, não conseguiu perceber, não conseguiu ter esse discernimento ainda. Aí eu digo para você, quantos estão dentro da igreja e estão leprosos? Quantos estão passando dificuldades dentro da igreja e ainda não entenderam que estão doentes? Veja a situação de Jó. Jó chegou a um ponto da sua vida que Satanás colocou uma enfermidade sobre a sua vida. Ele estava leproso e chega a um ponto que ele cai no lixão da cidade, ao ponto de se coçar com um caco de telha. Veja que as próprias unhas de Jó não eram suficientes para coçar as suas feridas. Veja que a mão humana, que era de Jó mesmo, já não era suficiente para tocar as suas feridas, para saciar aquela coceira, para saciar aquela dor, aquelas feridas. Ele não conseguia suportar as suas dores com as suas próprias mãos. E é onde ele começou a usar um caco de telha. E eu queria dizer para você que esse caco de telha, ele representa Jesus nas nossas vidas hoje. Pois aquele caco de telha chegava onde a mão de Jó não conseguia chegar. Aquele caco de telha chegava onde as unhas de Jó já não podiam mais tocar. No mais fundo, no mais íntimo das feridas. Eu não sei como está a sua vida, não sei o que você tem passado. Eu não sei como estão as suas feridas, como está a tua alma, como está o teu espírito. Como está o teu chamado, o teu ministério. Mas eu quero dizer para você que somente Jesus, Ele pode chegar no fundo das suas feridas. Somente Jesus pode chegar aonde a sua mão não está chegando. Talvez você tenha esperado que a mão do homem chegue para curar as suas feridas. Talvez você tenha esperado muito da vida do homem. Talvez você tenha clamado a Deus que enviasse um homem para curar as tuas feridas. Que um homem viesse e colocasse a mão sobre você e curasse as tuas feridas. Mas eu quero te dizer que somente Jesus, Ele pode tocar no mais fundo das tuas feridas. Pois Jesus representa aquele caco de telha na vida de Jó, que coçava as tuas feridas no mais íntimo. Era o único que se aproximava dele, pois ninguém que gostaria mais de chegar perto de Jó devido à sua debilidade, devido à sua doença. Porém Jó se coçava com um caco de telha, e ele não se envergonhava disso. E ainda louvava ao Senhor, e ainda glorificava ao Senhor. Você pode estar doente, você pode estar enfermo. Aí você me pergunta, mas eu vou adorar a Deus enfermo? Eu vou louvar a Deus enfermo?
Em Mateus capítulo 8, diz a respeito da cura de um leproso. Jesus estava descendo do monte e ele encontra um leproso que se prostra diante dele e o adora. E diz a Jesus: Jesus, se tu quiseres, podes me curar. E Jesus, fitando os olhos nele, diz: eu quero. E o curou na mesma hora. E ele saiu curado, ele saiu limpo, purificado. Mas o ponto-chave foi que ele o adorou. Ele se prostrou diante de Jesus. Talvez você olhe para mim e fale assim hoje: eu estou bem com a minha vida. Eu bebo, eu fumo, eu uso droga, eu falo palavrão, eu falo gírias. Então, só porque eu faço tudo isso, eu não posso adorar a Deus? Você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus fumando. Você pode adorar a Deus bebendo, roubando, se prostituindo. Você pode adorar a Deus desse jeito. Deus escuta a sua adoração. Só que eu quero dizer para você, adorar limpo é muito melhor, pois você consegue ter uma intimidade com Jesus. Porque após aquele momento que aquele homem se levanta e Jesus o limpa, o cura e o sara, ele consegue abraçar a Jesus, ele consegue tocar aos pés de Jesus, ele consegue colocar a mão em Jesus, pois ele estava num lugar que ele era afastado de toda a cidade, ele era afastado de todo o povo devido à sua doença, ele era uma pessoa que era colocado de lado. Talvez você tenha sido colocado de lado perante as tuas dificuldades, perante as tuas impurezas, mas creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida para Ele, reconheça que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, entregue completamente a sua vida para Ele, para que Ele possa te curar, te purificar, te limpar todas as suas feridas, que Ele possa saciar toda a sua fome, saciar a sua sede. Talvez você tenha sede de ouvir a palavra de Deus hoje, mas Deus, Ele fala para nós: limpa o teu acampamento, limpa o teu arraial, santifica a tua vida, se consagra, vá buscar do teu ministério, busque diretamente na fonte, busca em mim, Jesus Cristo, busca em Jesus, pois somente Ele que pode te dar as fontes das águas vivas. Jesus disse que aquele que beber da água que Ele lhe der, nunca mais terá sede. Beba da água que é pura, beba da água que é de Jesus, beba da água que vem de Jesus. Comece a se lembrar agora de tudo que Jesus já fez na sua vida, de todas as coisas boas que você já passou ao lado de Jesus, tudo aquilo que Ele fez de maravilhas na tua vida, de onde Ele te tirou, quanto Ele te libertou, tudo aquilo que Ele já fez nas tuas vidas. Veja que este texto, Deus ainda fala para Moisés que retire também do acampamento todas as pessoas que estão tocando em cadáveres, coisas impuras. Cadáveres, coisas mortas. O que Jesus já te libertou, o que Jesus já te curou, e hoje você está deixando que essas coisas voltem para você. Hoje você está deixando que essas coisas venham voltar a você, que essas coisas voltem na tua vida. Se Jesus já te tirou, já te libertou, esqueça tudo no passado. Peça ajuda a Ele para você poder perseverar. Peça ajuda a Ele para que você possa continuar nessa caminhada. Persevera, irmão. Persevera, irmã. Varão, varoa. Esteja firme na presença do Senhor, pois somente Ele é que nos dá as forças. Peça ajuda ao Espírito Santo todos os dias. Eu quero meditar com você em mais um versículo. No livro de Deuteronômios, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9, que diz assim: apenas tenha cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor que disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra. Amados, o Senhor fala pra gente que a gente venha se lembrar de tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Que nós não venhamos esquecer o que os nossos olhos viram, o que o nosso coração sentiu, e lembrar que o Senhor nos chama para ensinar as outras pessoas a ter o temor dEle, a temer ao Senhor, a entender que somente Ele é o Senhor que cura, restaura e liberta nas nossas vidas.
Que o Senhor esteja nas tuas vidas, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e que Deus abençoe. Graça e paz.